Às vezes, Deus testa o nosso coração quando Ele nos abençoa. Mas às vezes, o teste é ainda mais profundo, quando Ele abençoa alguém perto de nós. E é aí que mora o perigo. Porque a vitória do outro pode revelar uma ferida que você nem sabia que existia. E se essa ferida não for tratada, ela abre portas espirituais que você jamais gostaria que fossem abertas. Essa é a parte que ninguém te conta. Quando Deus entrega algo a alguém ao seu lado, Ele está observando a sua reação. O céu inteiro fica em silêncio, olhando para o seu coração. E o inferno inteiro fica atento, procurando uma brecha. A pergunta não é: por que Deus abençoou ele e não a mim? A pergunta é: o que Deus encontra dentro de mim quando isso acontece? Existe uma linha muito fina entre celebrar o sucesso do outro e permitir que a comparação, a inveja ou a amargura se instalem. E se você não passar nesse teste, sabe o que acontece? A porta que Deus abriria para você pode demorar mais. O fardo espiritual pode ficar mais pesado, e aquilo que era apenas um incômodo emocional pode virar pecado, afastamento e ruptura. Mas se você passa no teste, algo sobrenatural desperta dentro de você. A fé amadurece, a esperança se fortalece, e Deus olha e diz: agora você está pronto. A história de José começa exatamente assim. Não com o trono, não no palácio, não no Egito, mas dentro de casa, no convívio com aqueles que deveriam amar. José era jovem, cerca de 17 anos, cheio de sonhos, cheio de inocência, cheio de favor, e isso incomodava. A Bíblia diz que Jacó amava José mais do que todos os outros filhos, e esse favoritismo criou um terreno perfeito para a comparação crescer. Quando José apareceu usando uma túnica colorida, um símbolo de honra, os irmãos não viram apenas um tecido colorido. Eles viram algo que não tinham. Eles viram diferença. Eles viram destaque. Eles viram ameaça. Na verdade, o que mais incomoda não é o que alguém recebeu, é o que eu sinto que não recebi. Quando José compartilhou seus sonhos, mostrando aquilo que Deus havia mostrado a ele, dizendo que um dia governaria, os irmãos se inquietaram ainda mais. Eles não celebraram, eles não se inspiraram, eles não disseram: se Deus começou por ele, logo chegará a nossa vez. Eles pensaram: a bênção dele significa que nós ficaremos sem nada. E esse é o maior engano do coração humano, achar que o favor de Deus tem limite. Quando vemos Deus abençoando o outro, nossa mente automaticamente produz pensamentos como: será que eu não sou suficiente? Será que Deus não me ama como ama Ele? Será que eu fiz algo errado? Será que estou atrasado na vida? A comparação nos faz acreditar que se a bênção chegou primeiro para o outro, então Deus nos deixou para trás. Mas o favor de Deus não é dividido em fatias escassas. O favor de Deus é uma fonte que jorra sem cessar. O que Deus colocou em José nunca foi apenas sobre José, era sobre toda a família. O sonho que levantou José seria o mesmo sonho que um dia salvaria os irmãos e o próprio pai. Mas por que eles não tinham visão espiritual? Eles olharam para a bênção do outro e sentiram raiva, não esperança. E assim, o primeiro teste do coração aconteceu. Deus levantou alguém ao lado deles para revelar quem eles eram por dentro. Essa história não começa com inveja, ela começa com insegurança. O incômodo não nasce da vitória do outro, mas da dúvida sobre o amor de Deus por nós. Talvez hoje, enquanto esse vídeo fala com você, Deus esteja permitindo exatamente isso. Ele está abençoando alguém do seu lado para te mostrar que o seu coração ainda precisa ser tratado. Ele quer te lembrar de algo. Você também foi escolhido. Você também tem uma história com Ele. Você também tem um futuro preparado. Mas primeiro, Ele precisa curar o que está escondido. Então fica comigo até o final. Porque o que aconteceu com José e seus irmãos é exatamente o que acontece conosco quando o favor de Deus se move ao nosso redor. Antes de Deus levar José ao trono,
ele tratou tudo o que havia dentro dele e tudo o que havia dentro daqueles que estavam ao seu redor. Quando Deus abençoa alguém perto de você, Ele está mexendo em coisas que você não consegue ver no espelho. Ele está revelando feridas emocionais e espirituais que ainda não foram curadas. A comparação é um reflexo automático do cérebro humano. A neurociência mostra que a área do cérebro responsável por processar dor física é ativada quando nos comparamos e sentimos que estamos ficando para trás. Ou seja, ver o outro avançar pode doer de verdade. Mas essa dor não é o problema. Ela é um alerta. O problema é o que você faz com ela. Os irmãos de José não sabiam lidar com o incômodo que sentiram. Eles não admitiram: isso está doendo em mim. Então, a dor virou mágoa, a mágoa virou ódio, e o ódio virou ação. Eles começaram a rejeitar José não por quem ele era, mas por quem eles temiam não ser. Talvez você já viveu isso também. Alguém que você amava sendo abençoado e você não soube lidar. Você até se afastou. Ou inventou desculpas para não estar por perto, ou parou de apoiar, ou começou a diminuir a conquista do outro no seu coração. Tudo isso para fugir da dor de se sentir inferior. Os irmãos poderiam ter dito: pai, também queremos ter sonhos. Mas escolheram pensar: se José tem algo especial, então nós não temos nada. O favor de Deus sobre o outro expõe onde eu ainda não entendi o amor de Deus por mim. Sabe o que fez a ferida aumentar ainda mais? O silêncio espiritual deles. Eles não levaram a dor para Deus. Eles guardaram. E feridas guardadas alimentam o pior de nós. O texto diz que eles passaram a odiar José e já não conseguiam mais falar com ele de forma pacífica. Ou seja, a inveja muda o tom da nossa voz, muda o nosso olhar, muda a nossa relação. Quando você permite esse sentimento entrar, você deixa de ver o irmão e começa a ver um inimigo. E isso acontece hoje na igreja, na família, no trabalho, nos relacionamentos. O inimigo sabe que não precisa destruir o chamado de ninguém. Basta destruir a comunhão. Quantas vezes você já sentiu que alguém se afastou de você justo quando Deus começou a te levantar? Quantas vezes você teve medo de contar uma bênção porque sabia que geraria desconforto? Essa é a prova. As reações das pessoas ao nosso redor revelam mais elas do que nós. A inveja é diferente das outras dores. Ela não lamenta o que perdeu. Ela lamenta o que o outro ganhou. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Deus permite que essa situação aconteça para te treinar emocional e espiritualmente. Porque se você não souber lidar com a bênção do outro, não vai saber lidar com a sua própria bênção depois. Deus estava preparando José para ser governador. E um governador precisa conviver com o sucesso alheio sem sentir ameaça. Precisa liderar pessoas que também terão favor. Precisa servir pessoas que crescerão ao seu lado. Deus não queria apenas formar o governador. Deus queria formar o coração do governador. Olhe para José. Ele não discutiu com os irmãos. Ele não tentou provar que tinha propósito. Ele não tentou convencer ninguém de nada. Ele apenas permaneceu fiel, mesmo sendo desprezado. Ele entendeu que quem te deu o sonho é quem vai cumprir o sonho. O processo pode ser doloroso, mas Deus nunca desperdiça uma dor. Os irmãos acharam que estavam tirando o sonho de José, mas Deus estava tirando os irmãos do caminho do sonho, para que José não se tornasse como eles. Se Deus está permitindo que pessoas se incomodem com o que Ele está fazendo em você, talvez seja Ele mesmo afastando você de sentimentos e ambientes que não podem ir para o seu futuro. Agora, preste atenção nisso. O que os irmãos de José rejeitaram hoje seria o que os salvaria amanhã. Se você hoje vê alguém alcançando algo primeiro que você, não transforme isso em competição. Transforme em profecia. Porque quando Deus abençoa alguém perto de você,
Ele está mostrando que esse é o ambiente onde ele está se movendo. Você está perto demais para ficar de fora. A pergunta agora não é se os irmãos vão mudar. A pergunta é: o que José fará quando for jogado no poço? O que você fará quando o ambiente se voltar contra você? O que você fará quando Deus te separar para algo maior? O processo está começando, e o descer de José é o início da sua subida. Quando nos comparamos ao outro, algo perigoso acontece dentro da gente. O foco deixa de ser Deus e passa a ser a pessoa que está recebendo. E esse deslocamento do olhar abre uma brecha espiritual profunda. José estava diante do maior teste emocional da vida: ser rejeitado por quem ele amava. Vamos visualizar essa cena como se estivéssemos lá. O sol queimava alto quando os irmãos pegaram José desprevenido. Ele não estava esperando uma traição. Não naquele dia. Não daquela forma. Ele olha nos olhos deles e não vê mais irmãos. Vê estranhos. Vê inimigos. Vê o ódio que nasceu da comparação. E você consegue ouvir dentro do coração dele a pergunta que rasgou a alma: o que eu fiz para merecer isso? Eles o empurram com violência e ele cai no poço. O corpo bate nas pedras. O ar sai dos pulmões. A poeira sobe. O escuro toma tudo. José grita. E os irmãos, em vez de responderem, se sentam e comem. Comem enquanto ele sofre. Comem enquanto ele implora. Quando o coração se torna amargo, o sofrimento do outro deixa de nos doer. Seja sincero com você agora. Quando alguém que você não suporta mais avança, você sente alegria ou alívio quando vê uma queda. Quem tem sido você nessa história? José, que sofre, mas mantém o coração puro? Ou os irmãos, que olham para cima e desejam empurrar outros para baixo? Essa é a pergunta que Deus está fazendo aqui. O teste não se revela quando você está em festa. Ele se revela quando o outro está. A Bíblia mostra que enquanto José clamava do poço, os irmãos tramavam lucro. Vendê-lo seria ainda melhor do que ignorá-lo. Eles arrumam uma solução que parece mais nobre. Não matarão o irmão com as próprias mãos. Apenas o venderão como escravo. A comparação cria justificativas espirituais para pecados emocionais. Nós não o matamos, apenas o afastamos. E assim a inveja se torna lógica. A lógica se torna decisão. E a decisão se torna pecado. E onde estava Deus? Assistindo cada movimento, não indiferente, mas soberano. Preparando José para algo que ele não conseguiria enxergar naquele momento. Os irmãos acharam que o poço seria o fim. Mas para Deus, aquele poço era o início do caminho para o palácio. Agora quero que você pense em você. Quando algo dói, quem você tem se tornado? Existem pessoas que, quando feridas, se transformam em agressores. Existem pessoas que, quando frustradas, se transformam em controladores. Existem pessoas que, quando sentem falta, se transformam em críticos. José poderia ter permitido que a dor formasse um coração vingativo, mas não permitiu, porque dor não molda caráter. Dor apenas revela caráter. O processo de José não começou no Egito, começou no poço, e é no poço que você descobre quem realmente é e quem realmente quer ser. Deus estava fazendo uma separação ali, separando José de um ambiente que não sustentaria o seu chamado, separando José de pessoas que não caminhariam com ele até o trono, separando José do pensamento que diz: o meu valor depende dos outros me reconhecerem. O poço não foi castigo, foi proteção. Porque o maior inimigo do propósito de Deus para a sua vida não é o diabo. É você se perder no caminho. É você se encher de ódio. É você permitir que o sucesso do outro apodreça seu coração. José está sendo levado como escravo, acorrentado, ressentido? Não. Assustado? Sim, mas ainda crendo que quem lhe deu o sonho estava acima dos homens que o vendiam. Enquanto era levado para o Egito,
Ele podia pensar: se Deus realmente me ama, por que isso está acontecendo comigo? Mas escolheu pensar diferente. Se Deus me deu um sonho, então existe um caminho, mesmo que eu ainda não entenda. Esse é o ponto espiritual mais profundo desse capítulo. O poço define quem você vai ser no palácio. Quem você tem sido no seu poço? Alguém que se rende à amargura? Ou alguém que aprende a confiar? Enquanto seus irmãos o traíam, Deus o treinava sua coragem, treinava sua identidade, treinava seu coração para que, quando estivesse por cima, não se vingasse de quem o feriu, mas curasse quem o machucou. Olhe para José agora, acorrentado, caminhando por um deserto desconhecido. Parece derrota, mas é só o começo da vitória, o processo que o mundo chama de queda. Deus chama de trilha para o destino. A história não acabou. O Egito está esperando, e o Egito não é o fim. É a sala de treinamento do futuro governador. E agora eu preciso te perguntar mais uma vez: quando a vida te empurrou para baixo, quem você escolheu ser? Se esse capítulo falou com você, continue comigo. O que José vai viver a seguir não é castigo, é construção. José chega ao Egito como escravo. Ele perdeu tudo: família, liberdade, reputação, mas não perdeu uma coisa: a certeza do propósito. E quando alguém tem o coração firmado no que Deus disse, o lugar não muda quem ela é. José foi colocado na casa de Potifar. A Bíblia não diz que José orou por aquele trabalho. A Bíblia diz apenas que o Senhor era com José. E quando o Senhor está com alguém, até o que era para ser desonra se transforma em destaque. Logo, Potifar percebe algo naquele jovem hebreu. Ele via que tudo o que José tocava prosperava e decide colocá-lo como administrador da casa. Observe isso. A fidelidade de José abriria portas para ele em qualquer canto do mundo, porque quem é fiel é promovido até na escravidão. Mas quando você começa a subir, o inimigo tenta te derrubar não mais pelo poço, mas pelo pecado e pela sedução. A esposa de Potifar se encanta por José, insiste, provoca, tenta ferir a identidade dele, não apenas com um desejo proibido, mas com uma proposta espiritual perigosa. Abandone o caráter e ganhe vantagem. José poderia pensar: já tiraram tudo de mim, o que mais tenho a perder? Mas ele escolhe o temor do Senhor. E quando ele recusa, ela o acusa falsamente. José é preso de novo, não por falhar, mas por fazer o certo. Tem momentos da vida em que você vai sofrer injustiças exatamente porque está sendo fiel. E aqui vem o ponto que confronta o coração de quem está assistindo. Você se parece com José quando a injustiça te visita? Ou se parece com os irmãos quando a inveja te encontra? No poço, Deus testou a pureza de José. Na prisão, Deus testará sua perseverança. Não é difícil ter fé quando tudo vai bem. O desafio é continuar crendo quando você está servindo sem receber nada em troca. José poderia ter olhado para o céu e dito: Senhor, onde está o trono que o Senhor me prometeu? Mas ele escolheu dizer: se eu estou aqui, é porque o Senhor ainda está trabalhando em mim. Ele é colocado para cuidar dos presos. E a Bíblia diz novamente: o Senhor era com José. Deus estava treinando o governo de José nos bastidores, porque existem dons que só se manifestam quando ninguém está vendo. Ali, José interpreta sonhos, não os seus próprios sonhos, mas os sonhos de outros. Preste atenção nisso. Primeiro, Deus te dá um sonho. Depois, Ele te faz interpretar e servir os sonhos de outras pessoas, até que você esteja pronto para realizar o seu próprio. É assim, Deus testa o coração quando Ele abençoa alguém perto de você. Deus testa o coração quando Ele te permite cair, para ver se você confia. Deus testa o coração quando Ele te usa para abençoar outros, enquanto o seu ainda espera. E isso é o que muitos não suportam. Muita gente quer o trono. Poucos querem ser treinados.
Pergunte para si agora: você só serve quando está por cima? Ou serve quando ninguém vê? O maior inimigo da promessa não é o fracasso, é a pressa. A prisão revela se você quer o propósito ou apenas os aplausos do propósito. E a neurociência comprova isso. Quando mantemos o foco em um propósito a longo prazo, o cérebro se adapta, se fortalece, cria resiliência. A fé, quando sustentada mesmo sem recompensa imediata, se torna maturidade. O presídio se tornou a Universidade de José. Ali, ele aprendeu a governar pessoas quebradas com graça, paciência e sabedoria. Porque o trono não é lugar para o ressentido. O trono é lugar para quem carrega cura. Por isso, Deus segurou José ali por um tempo, até que ele estivesse pronto, até que ele fosse alguém que Deus pudesse exaltar sem que seu coração o traísse. E aqui vem a virada divina. O copeiro do faraó tem um sonho. José o interpreta, mas o copeiro esquece de José por 2 anos. 2 anos. O que você faz quando alguém que você abençoou te esquece? Você se amargura ou confia que a recompensa não vem dos homens? José escolheu confiar. E nessa parte do processo, Deus não está mais tratando os inimigos. Ele está tratando você. José estava pronto para vencer qualquer um, menos o próprio coração. Quando ele decidiu permanecer fiel, o céu decidiu que era hora da porta se abrir. O faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E finalmente o copeiro lembra: existe um homem que sabe interpretar sonhos. O nome dele é José. E agora, a mesma dor que o empurrou para o poço, o empurra para o palácio. José está prestes a sair da prisão diante do maior governante da terra. Mas antes dessa transição acontecer, deixa eu te perguntar: se Deus te colocasse diante do palácio hoje, se o trono fosse entregue nas suas mãos agora, se a bênção finalmente chegasse, o que o seu coração faria com esse poder? A sua vitória seria um instrumento de cura ou de vingança? Está chegando o momento de descobrir, porque o próximo passo de José não é apenas receber uma promessa, é moldar um destino para nações inteiras. Agora, o céu pergunta a você: quando Deus te levantar, quem você vai ser? Chegou a hora. O cárcere se abre, guardas correm, chamam José às pressas, roupas novas, banho, barba feita. Um jovem hebreu que ontem cuidava de prisioneiros, hoje está diante do faraó. O sonho do faraó é confuso, ninguém sabe interpretá-lo, ninguém entende o que aquilo significa. Mas José sabe uma coisa com clareza: ele não chegou até ali por acaso, e diante do homem mais poderoso da terra, José não se promove, não diz: eu consigo. Ele diz: não sou eu. Deus dará a interpretação. Quando alguém entende que a glória sempre será de Deus, Deus pode colocar essa pessoa em qualquer lugar. José interpreta o sonho com sabedoria, revela a fome que viria sobre o mundo inteiro e dá a solução ao faraó. Escolha um homem sábio para governar com inteligência e preservar o povo. O palácio fica em silêncio. O faraó o observa e declara: no mundo inteiro não há alguém como José. Você governará o Egito ao meu lado. O menino que foi rejeitado em casa agora é honrado diante das nações. Mas existe algo que José ainda precisa viver, o teste mais profundo, a prova que revela se o coração foi realmente curado. Os anos passam, a fome se espalha, e um dia eles chegam. Os irmãos, eles entram no palácio com roupas simples, andando cabisbaixos, sem imaginar quem governa ali. José os reconhece imediatamente. Como esquecer os olhos da traição? Como apagar o som do riso deles enquanto ele gritava por socorro no poço? Eles não o reconhecem. José é um homem agora. José fala outra língua agora. José carrega autoridade agora. Mas ali, diante dele, estão os responsáveis por suas cicatrizes. Esse é o momento. O poder está nas mãos dele. E é aqui que nós descobrimos quem José realmente se tornou.
Porque a dor pode te fazer duas coisas: te transformar em um espelho dos seus inimigos, ou te transformar em um espelho do Deus que te curou. José respira fundo. Ele sente tudo voltar como se fosse ontem. O empurrão, o escuro do poço. O desespero à venda, o choro, a sensação de abandono. E ele se pergunta: quem eu serei agora? Essa pergunta é a mesma que Deus te faz quando te exalta. Ele se afasta, chora escondido. Chora porque o que Deus curou não precisa ser negado. Chora porque o amor dói quando ele volta. Chora porque agora ele entende o plano. Então, com o coração alinhado, ele volta e fala a frase que definirá sua história para sempre: eu sou José. Os irmãos tremem. Eles pensam: estamos perdidos. Ele vai se vingar. Mas José continua: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar muitas vidas. Nesse momento, a cura de Deus se manifesta como salvação. A bênção de Deus se revela como propósito. O que parecia injustiça se tornou proteção. O que parecia atraso se tornou aceleração. Essa é a lógica de Deus. O amor vence o ódio. A graça vence a vingança. O propósito vence o trauma. Lembra do que falamos lá no começo? O teste não é quando Deus te abençoa. O teste é quando Deus abençoa alguém perto de você. O teste é quando Deus te permite descer. O teste é quando Deus começa a te exaltar. E agora vem o teste final. O que você fará com quem te machucou? Esse é o verdadeiro trono. Esse é o verdadeiro governo. Esse é o verdadeiro milagre. Porque Deus não quer te levantar para te ver mais alto do que alguém. Ele quer te levantar para ver o seu coração no lugar certo, para usar você como instrumento de cura. José abraça seus irmãos. Ele chora sobre eles. Ele os protege. Ele os sustenta. Ele usa o que viveu para salvar vidas, inclusive daqueles que quase o destruíram. Esse é o destino dos que vencem o teste do coração. Agora olha para a sua própria história. Quando você vê Deus abençoando alguém, qual tem sido a sua reação? Quando a vida te jogou no poço, quem você se tornou? Quando ninguém viu o seu esforço, você permaneceu fiel? Quando as portas começaram a se abrir, o que o seu coração fez com isso? Talvez hoje Deus não esteja perguntando onde você quer chegar, mas sim quem você quer ser quando chegar. José não chegou no palácio com amargura. Ele chegou com cura. E por isso, Deus pôde entregar o destino de uma nação nas mãos dele. No final dessa história, Deus não exalta um garoto sonhador. Deus exalta um homem transformado. Agora é você quem está diante dessa pergunta. Quem você quer ser quando Deus te levantar? Alguém que cura ou alguém que repete a dor? Se essa mensagem falou com você até aqui, escreva nos comentários: Senhor, cura o meu coração hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa transformação, porque talvez a bênção que Deus vai usar para salvar muita gente seja você. Reconheça isso. A vitória de alguém perto de você não é ameaça, é aviso. Aviso de que Deus está se movendo na sua direção. Aviso de que o seu ambiente espiritual está sendo preparado. Aviso de que o seu tempo não está longe. Aviso de que o céu está ativo. Aviso de que você está perto demais para ficar de fora. Então declare com fé: se Deus fez com ele, ele também pode fazer comigo. Senhor, quando chegar a minha vez, que o meu coração esteja pronto para te honrar,